Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Zairopod. Hoje temos connosco o João Moita, que tem uma particularidade no seu percurso, que é ter feito um percurso não técnico dentro do técnico, culminando numa tese numa área não técnica. É muito interessante o seu percurso, venham conhecer. Viva, bom dia João, obrigado por teres aceitado o convite de vir aqui partilhar o teu percurso. Bom dia. Obrigado pelo convite também. Vou começar por te pedir um resumo cronológico daquilo que foi o teu percurso, ou está a ser o teu percurso até à data, porque o percurso ainda tem muita coisa por onde andar. E começando, se calhar, pelo início da universidade, e o que é que foste fazendo, se fizeste Erasmus, os núcleos onde estiveste envolvido, como é que foi a tua tese e onde é que estás a trabalhar neste momento? Yeah. Sim, pá, então se calhar começo até antes da universidade, como é que eu fui parar ao curso de aeroespacial. Eu, na verdade, nunca tive nenhuma paixão especial por aviões ou por foguetões. Sabia que gostava de matemática e de física, gostava assim de resolver problemas, portanto a escolha mais natural seria a engenharia. Depois, dentro das engenharias, não fazia a mínima ideia o que era cada uma delas. Pá, sabia mais ou menos que eletrotécnica era com computadores e coisas desse género, mecânica era mais carros e movimento, mas não fazia ideia o que era cada uma delas. E aeroespacial, por ter um bocado de várias áreas e também por ser um curso conceituado e com saídas profissionais mais garantidas do que outras áreas, acabou por ser por aí que escolhi este curso. Depois, dentro do curso, o início até correu melhor do que estava à espera. Quando fui para a universidade, na verdade, estava um bocado com a mentalidade de focar-me a 100% em estudar, 5 anos a amarrar e depois, quando acabasse, é que ia fazer a minha vida. E rapidamente percebi que isso não fazia sentido. E no curso, não tive assim muitas dificuldades no primeiro ano, mas também não me apaixonei assim por nada em particular. Uma das coisas que tenho gostado mais foi programação e, sim, aliás, as cadeiras de programação foram sempre as que me desafiaram mais, mas também não tinha propriamente a vontade de programar ou de ser programador no futuro. Pronto, e fui fazendo as cadeiras, aproveitando também as coisas boas da universidade e de sair de casa dos pais e de ir para uma cidade grande. E, e no final do primeiro ano, pronto, uma coisa também relevante foi a praxe, que foi uma experiência bastante enriquecedora e que me permitiu fazer imensos amigos e muitos dos meus melhores amigos agora conheci-os na praxe. Mas pronto, no início do segundo ano, comecei a procurar coisas para me envolver fora do curso, atividades extracurriculares. E tinha um amigo que estava no BEST e acabei por entrar nessa organização, que é uma organização internacional que organiza eventos para alunos de tecnologia. Entrei, pronto, porque ele tinha uma experiência fixe e achei que também podia aproveitar essa experiência enquanto estava na universidade. Para além disso, estive também na comissão de praxe e na organização da Aeroliga. Entrei nas três coisas ao mesmo tempo. Portanto, no primeiro ano não fiz nada, foi só curso e festa, basicamente. No segundo entrei nessas três coisas. Depois, a certa altura, percebi que tinha que fazer opções e que não tinha tempo para conciliar com tudo. E depois, no final desse ano, decidi sair da comissão de praxe da Aeroliga para ficar só no BEST. Pronto, depois o curso foi-se fazendo. O BEST foi-me permitindo ter experiências muito fixe de contactar com empresas, de organizar coisas, de falar com pessoas de áreas que normalmente não teria a oportunidade de conhecer. Entretanto, pronto, acabei a licenciatura e entrei e fui de Erasmus para Nápoles. Não foi a minha primeira opção, mas depois da experiência, se voltasse a candidatar-me, agora punha Nápoles em primeira opção.
As que eu tinha primeiras opções eram as universidades mais conceituadas, que normalmente as pessoas se candidatam primeiro, tipo Delft, Milão, Turim. Mas acho que a minha experiência em Nápoles, apesar de não ter aprendido muito sobre o curso, para ser honesto, foi muito enriquecedora. É uma cultura muito, muito fixe e que também me permitiu ter mais flexibilidade do que se estivesse numa universidade mais exigente. Pronto, foi isto. Depois de vir de Erasmus, entretanto, no VEST fui coordenador de um departamento internacional, também tive imensas viagens. Tinha, em média, talvez uma viagem por mês, durante cerca de 1 ano e meio. E depois disso, fiz a tese, uma tese um bocado fora do comum, relacionada também com o novo modelo de ensino do técnico. Se calhar já vamos entrar nisso mais daqui a pouco. E quando terminei a tese, enquanto eu estava a fazer a tese, comecei a procurar emprego, não sabia muito bem o que é que queria, procurei na área de consultoria estratégica, principalmente, tipo 15, BCG, esse tipo de empresas. E também, pronto, estava a procurar em paralelo consultoria estratégica e startups, que era uma área que também me interessava. Entretanto, havia uma startup, a Learning Jobs, que eu tinha conhecido o fundador num curso que organizei no BEST. Falei com ele, não tanto para procurar emprego, mas mais numa de pedir conselhos e dar algumas visões do que é que eu poderia fazer com a minha carreira, porque ele também tinha feito a tese numa consultora e depois tinha começado a startup, portanto tinha experiência relevante em áreas que me interessavam. Falei com ele, ele falou-me que provavelmente iam estar à procura de uma pessoa para lançar uns projetos novos no final do ano, isto foi para aí em setembro. Depois voltei a falar com ele mais perto da data e acabei por ficar na empresa como Venture Developer e comecei logo no início de janeiro. Portanto, tive apenas um dia como desempregado, depois de acabar o curso. Pronto, depois disto, pronto, e agora estou a trabalhar lá. Entretanto, já mudei de posição algumas vezes. Acho que é um processo natural das startups de tentativa e erro, e tive em alguns projetos que acabámos por perceber que não iam ter grande potencial a longo prazo e fui mudando de posição, sendo que agora comecei a semana passada, ainda não comecei bem porque tirei aqui uns diazinhos de férias, vou começar como Product Manager, portanto, in the end, vou acabar por trabalhar em engenharia, apesar do meu percurso ter fugido um bocado da engenharia pura e dura, digamos assim. Sim, sem dúvida, é um percurso muito sinuoso, mas apesar de tudo, um bocadinho fora do comum também, e um bocadinho fora daquilo que seria mais a área mais técnica, não é? Em particular, por exemplo, uma tese relacionada com o novo modelo de ensino técnico, que nada tem a ver, ou tem pouco ou nada de componente técnico. Mas em particular, eu estou particularmente interessado, porque o teu percurso foi mudando bastante, e tu disseste logo que desde o princípio, antes de entrar na universidade, ok, querias engenharia, não sabias bem o quê, não tinhas aquela paixão por aviões. Mas quando é que ao longo do teu percurso académico, na universidade, é que te apercebeste que não querias tanto ser engenheiro e gostavas de ter um percurso menos técnico, e em que medida é que como é que isso foi desenvolvendo ao longo do curso? Uhum. Eu acho que foi um bocado por comparação com os meus colegas. Quando tinha projetos de, sei lá, de coisas de aerodinâmica ou disciplinas mais técnicas, eu até achava piada a parte de perceber como é que aquilo funciona, mas depois a parte de trabalhar mesmo naquilo, ou seja, fazer projetos ou exercícios, ou o que seja, nunca me cativou. E se por um lado eu pensava que, ok, também ninguém adora fazer exercícios, percebia que pelos meus colegas que havia outras pessoas que gostavam muito mais do que eu. E eu sempre gostei mais da parte de organizar coisas, de falar com pessoas, gerir projetos e assim. E fui também tendo essa oportunidade com o BEST, com a Comissão de Praxe um pouco, com a Aeroliga também.
fui tendo essas oportunidades e percebi que não só eram coisas que eu gostava mais de fazer, como sentia ter mais competência. E foi um bocado por ir experimentando várias coisas. Portanto, por exemplo, dentro do BEST trabalhei em áreas muito diferentes, tipo gestão de pessoas, recursos humanos, contactos com empresas, organizar o evento propriamente dito, e foi-me permitindo experimentar coisas diferentes. E pronto, foi um bocado um processo gradual, até que a certa altura, eu diria por volta do meu segundo, terceiro ano, percebi, ok, não é propriamente a engenharia que eu me vejo a trabalhar, mas já agora, já que estou aqui no curso e também não havia nada que eu quisesse mesmo mudar. Ou seja, eu podia no final da licenciatura ter mudado para outro curso, mas não havia assim uma coisa que eu dissesse, é isto que eu quero. Pensei ainda um pouco, tipo, em gestão ou algo desse género, mas não achei que fosse algo que eu fosse mesmo gostar. E pronto, não sabendo, segui o caminho do mínimo esforço, digamos assim, e mantive no curso até ao final. Fui tentando, pronto, já tendo isto em conta, agilizar um bocado para não ter, pronto, para conseguir fazer as outras coisas. Por exemplo, fiz ali umas maroscas, digamos assim, com as cadeiras de Erasmus, para não ter para fazer mais créditos e não ter que fazer algumas cadeiras que iam dar mais trabalho e que eu não estava interessado à partida. E pronto, e depois na tese, tinha uma amiga minha da FEUP que tinha feito uma tese relacionada com educação, e pensei, se ela pode, em princípio também devo poder. E comecei muito cedo, aí a meio do quarto ano, comecei a falar com o coordenador de curso, com alguns professores, para ir tendo feedback e percebendo como é que eu poderia fazer isto ser possível. Ou seja, fui com uma proposta. A primeira conversa combinei com o coordenador e disse, pronto, fui honesto que não estava muito interessado em praticar engenharia aeroespacial no futuro, que me interessava pela área, mas gostava de fazer uma coisa mais relacionada com educação ou com carreira. E a partir daí fui iterando a ideia, fui falando com outros professores que estivessem interessados eventualmente em ser orientadores e que me foram dando algumas indicações de caminhos que pudessem ir. Entretanto, tive a sorte de ter do timing do novo modelo de ensino, do técnico, que também estive envolvido a propósito do BEST, e acabei por fazer a tese sobre planeamento de carreira para estudantes de aeroespacial, com o vice-presidente do Conselho Pedagógico como orientador. Pronto, foi assim, fui percebendo. Sim, é muito interessante, e é muito interessante em particular como é que foste tu que construíste o teu próprio percurso de certa maneira, ou seja, não sabia isso e é bastante curioso como muitas pessoas começam a procurar a tese, sei lá, ou no final do quarto ano, ou até no quinto ano, normalmente no quinto ano, e tu a meio do quarto ano, ok, quero fazer uma coisa diferente, como é que posso atingir esse objetivo, o que é preciso fazer? Eu acho que isso é muito valioso. Mas uma coisa que eu também fiquei com curiosidade e acho que é interessante partilhares, que é, disseste, segui o caminho de menor esforço, que era fazer o curso até ao fim. Ok, que em termos de inércia, para mudar pode ser grande, mas ainda assim fazer uma coisa que a partida não gostas tanto, não se vê o caminho de menor esforço. Em que sentido é que tu valorizas a engenharia e o curso que tiraste, mesmo não sendo isso que seja o que te atrai mais? O que é que achas que tiraste mais do curso e que foi mais valioso para ti? Acho que as coisas que tirei principalmente do curso e do técnico em geral foi capacidade de trabalho e resiliência, ser capaz de, quando tinha um teste, fechar-me em casa e estudar, mesmo que fosse só 2 ou 3 dias, mas quando era para ser a sério. Ganhei essa capacidade de trabalho que não tinha antes de todo, do secundário. Também, pronto, a parte de, obviamente aprendi algumas coisas, não é? de programação, de engenharia propriamente dita, ganhar algumas noções que continuam a ser úteis. Mas acima de tudo acho que foi as experiências que tive. Com as experiências
fora das cadeiras em particular. Ou seja, das pessoas que conheci, dos projetos em que estive envolvido, e estar no técnico permitiu-me estar nestes projetos. Ou seja, se eu saísse do técnico, tinha que sair do BEST, não podia ir de Erasmus, como já estava mais ou menos a planear, tinha que perder o contacto com as pessoas que já tinha algum... Pronto, não só amizade, mas também alguns projetos e algumas coisas a acontecer. Portanto, acho que foi isso. Em termos de técnico e cadeiras, acho que foi resiliência e capacidade de trabalho. No técnico e da experiência universitária como um todo, foi principalmente as pessoas que conheci e os projetos que estar no técnico me permitiu estar envolvido. Pois, isso é sem dúvida muito interessante e eu acho que já várias pessoas mencionaram isso, eu próprio também das coisas que mais valorizo no curso, e eu acho que isso é efetivamente uma das coisas mais relevantes que o técnico nos proporciona e que devemos aproveitar. E outra coisa também que eu tenho bastante curiosidade, como tu mencionaste aí a certa altura, que é o facto de, por exemplo, estavas à procura de emprego, ias começar a trabalhar, estavas a pensar consultoria estratégica, não sabias muito bem, e então foste pedir conselho a uma pessoa que tu já tinhas conhecido no âmbito do BEST, que acabou por ser onde ficaste a trabalhar. Ou seja, no teu percurso ao longo do tempo, por exemplo, disseste no BEST, fizeste uma viagem em média por mês, que é algo bastante invejável, e sem dúvida terás conhecido montes de gente aí pela Europa fora, inclusive em Portugal, os eventos que organizava do BEST. Em que medida e que conselhos é que tu darias para as pessoas criarem estas redes de contacto e como é que elas são importantes para depois, por exemplo, no teu caso, claramente foi através daí que neste momento estás a trabalhar na empresa onde estás, por exemplo. Como é que isso é relevante e como é que nós podemos melhorar esta forma de criar contactos durante o nosso percurso académico? Sim. Opa, sim, acho que isso é um ponto essencial, é a rede de contactos. Conhecer pessoas vale, pronto, não quero dizer que vale mais do que os conhecimentos, também não é verdade, os conhecimentos também são muito importantes, mas está no mesmo nível de importância e de relevância para o sucesso. Durante o percurso, eu acho que estar envolvido em coisas, organizar coisas, participar é a coisa principal. E participar em quê? Não interessa tanto em quê, interessa mais participar. Ser ativo, não ficar só confinado ao curso. Eu acho que isso é dos piores erros que algumas pessoas fazem. Entram no curso e ficam, ok, agora eu tenho é que focar no curso, acabam as aulas, vão para casa estudar, não falam com ninguém. Isso é das piores coisas que se pode fazer. Pronto, por um lado, se, por exemplo, quiseres seguir uma carreira de investigação em que o que precisas é de sucesso académico, aí tudo bem, okay, pode fazer sentido, não precisas propriamente de criar uma network fora do mundo académico. A tua network será provavelmente com professores, com investigadores, etc. Continua a ser importante, obviamente. Mas se quiseres fazer um percurso fora da academia, mais empresas ou o que seja, é muito relevante conhecer pessoas de várias áreas. Okay, ir percebendo que áreas é que te interessam e envolver-te nessas coisas. Sei lá. Por exemplo, também tenho um amigo que está agora a trabalhar numa cervejeira e foi através do clube de cervejeiros do técnico que ele criou a sua network, por exemplo, ou pessoas que queriam trabalhar em startups e se calhar da Junitec foi mais importante, ou pessoas que, por exemplo, também tenho um amigo interessado em carros e Fórmula 1, foi através da Fórmula Student que criou essa network. Portanto, é ir escolhendo as coisas que interessam mais e tentar conhecer as pessoas nesse meio. E conhecer as pessoas é fazendo coisas que te vão levar naturalmente a conhecer estas pessoas, mas também ter a capacidade e não ter medo de mandar uma mensagem ou de tentar de ir falar, se estiveres num evento físico, de ir falar com as pessoas, perguntar coisas, querer saber mais, isso é sempre muito importante. Enquanto somos estudantes, isso temos uma grande vantagem, que as pessoas percebem que nós estamos só a querer aprender e, por norma, vão querer também partilhar o conhecimento e colaborar. Portanto, isso também é um grande conselho, é não ter medo de falar com pessoas e nem que seja perguntar só o que é que a pessoa faz ou em que área é que está envolvido.
não ir no intuito de pedir alguma coisa, olha, arranjas-me emprego, ou, olha, podes-me fazer uma carta de recomendação. Não, ir mesmo genuinamente conhecer a pessoa e aprender mais, tentar aprender da experiência da pessoa e a partir daí, eventualmente, ir criando laços. No Best isso era muito fácil porque nós organizávamos eventos com pessoas de todo lado. Então eu tinha que trabalhar diretamente com essas pessoas. E ao trabalhar tínhamos também tipo, momentos de equipa em que tínhamos que desenvolver a equipa, team building, mesmo festas é uma parte bastante importante e que permite conhecer pessoas que normalmente não conhecerias noutros contextos. E sim, eu acho que isso foi das coisas mais valiosas que fui ganhando com a minha experiência no técnico, ou seja, esta experiência fora apenas das aulas, foi criar esta network de pessoas por todo lado. E depois tem outras vantagens, não diretamente relacionadas com o trabalho, mas, por exemplo, ir viajar e conhecer pessoas nos sítios, precisar de querer escrever, sei lá, querer escrever um artigo sobre um tema qualquer, conhecer alguém que esteja a trabalhar nessa área. Pronto, tem muitas vantagens associadas que não são diretamente relacionadas. Ou seja, não tentem criar network só com um objetivo específico, tentem criar relações, acima de tudo. Sim. Depois dessas relações vão vir muitas coisas. Por acaso, eu acho que isso que tu disseste agora, e assim, eu ia te fazer uma pergunta final, te pedir conselhos, mas já deste tantos conselhos agora que acho que podemos acabar aqui. E eu acho que vou só fazer um pequeno resumo daquilo que tu disseste, que eu acho que foi muito importante, uma coisa que tu mencionaste, que é, muitas vezes nós vemos esta coisa da network, principalmente quando somos estudantes, como, tentar, como disseste, tal e qual, vou ali falar com aquela pessoa com o intuito de lhe pedir emprego, por exemplo. Ou porque eventualmente poderá ser importante para a minha vida profissional. Mas se calhar, em vez de vermos nessa perspectiva, estamos 5 anos enquanto estudantes, por exemplo, no caso do técnico, fazendo mestrado e grado, nós estamos aqui a aprender e nós estamos ainda a começar tudo e mais alguma coisa. Portanto, estamos numa perspectiva de aprendizagem. Por isso, falar com as pessoas numa perspectiva de aprender mais sobre aquilo que elas fazem, aquilo que nos interessa, não só faz com que estejamos muito mais naturais, como depois, naturalmente, se vai traduzir numa proposta de emprego ou num conselho, como foi o teu caso, que ias pedir um conselho genuíno que depois traduz numa proposta de emprego. Ou seja, essa perspectiva, ou esse olhar diferente para aquilo que é o networking, acho que é muito, muito relevante. E obrigado por teres trazido esse ponto. Claro, eu acho que se as pessoas tiverem um contacto primeiro contigo e te virem, por exemplo, se estiveres a organizar um evento e tiverem contacto contigo como organizador do evento, se depois for falar com eles noutra situação, eles já vão ter muito mais a perspectiva de este gajo é uma pessoa ativa e dinâmica e que faz coisas. E vão ter muito mais interesse também, eles próprios, em ajudar-te no teu sucesso. Só duas coisinhas que também queria mencionar antes de acabar, e já nos estamos a alongar um bocado, desculpa lá. Mas é a parte de programação. É uma parte que, se eu voltasse atrás agora, teríamos forçado muito mais para aprender mais intensamente. Que é uma área gigante, aliás, e tu estás muito mais nisso do que eu. É uma área gigante e que continua a crescer e que tem muito mais garantias do que engenharia pura e dura. E acho que vale a pena investir nisso. E outra coisa que eu queria dizer é que tentarem arranjar mentores, não necessariamente no sentido oficial da palavra, mas também existem programas de mentorado que valem a pena, mas tentar arranjar pessoas exemplares que vocês queiram seguir e tentar conhecê-las, lá está, não no sentido de, olha, faz-me aqui isto ou ajuda-me aqui isto, mas tentar de facto conhecer e perceber como é que elas chegaram lá e criar uma relação com essas pessoas. E também o oposto, tentar mentorar pessoas mais novas que estejam interessadas no vosso percurso, também é uma coisa muito valiosa para vocês, para a pessoa que é mentor, mas também para a pessoa que é mentorada. Portanto, acho que era essa mensagem que também queria passar. Ótimo. Sim, sem dúvida. E obrigado pela tua disponibilidade de vir aqui mostrar um bocadinho do teu percurso, que contribui para isso que disseste agora, de ser um pouco mentor e passar um bocadinho da tua mensagem e das tuas experiências, eventualmente a pessoas mais novas e pessoas que estejam a passar agora pelo seu percurso. Muito obrigado, João, pela disponibilidade. Obrigado eu. Sempre um prazer falar contigo.